Estás a pensar em comprar casa, há uma coisa que tens que saber. Podes estar a cometer o maior erro da tua vida. Não te digo isto para te assustar, mas porque já vi muitas pessoas e conheço muitas pessoas que compraram casa, ficaram presas a um crédito que não conseguem pagar ou descobriram tarde demais que fizeram um mau negócio. Estás a sentir aquele frio na barriga só de pensar em todos os processos burocráticos pelos quais vais ter que passar e de falar com bancos e até mesmo dos custos que tu não sabes que podem estar incluídos neste processo. Não sabes por onde começar nem como não ser enganado? Respira. Hoje neste vídeo vou pegar na tua mão, vou-te guiar passo a passo para conseguires comprar a tua casa sem seres enganado e sem teres arrependimentos. Por isso fica até ao final e no fim eu vou-te dar uma novidade que vais poder aproveitar caso estejas a comprar casa neste momento. Por isso, deixa o teu gosto, subscreve o canal e vamos lá conversar sobre este assunto. Sabes qual é o principal erro de uma pessoa que vai comprar um imóvel pela primeira vez? É fácil. É quando se apaixona pelo imóvel errado. Tu encontras a casa perfeita. Tem aquela cozinha fantástica, aquela casa de banho com um toque especial, tem uma varanda incrível, até já te imaginas ali a tomar um pequeno almoço todos os dias de manhã. E é aqui que começa a primeira armadilha, que é uma casa bonita nem sempre significa que é um bom negócio. Antes de olhares para a decoração bonita e o chão em madeira, tens uma série de coisinhas que tu precisas de ter também atenção. Uma dessas coisas é o bairro em que essa casa está inserida. Tens de ter atenção se esse bairro é um bairro que tem potencial de se desenvolver, se é um bairro que tem paz e sossego. O outro ponto é os valores que estão escondidos nesta casa bonita, não é? Porque nós, quando olhamos para uma casa, normalmente temos a tendência só de olhar para a parte estética. A casa é bonita, está tudo fantástico. E o bairro até é um bairro sossegado e incrível. Mas depois temos coisas como o IMI, o valor da escritura, o IMT, o condomínio. Isto são sempre coisas, especialmente o IMI e o condomínio, são coisas que nós também temos que ter a longo prazo mais atenção e questionar sempre a quem estamos a comprar, ou seja, o consultor imobiliário que nos está a acompanhar, ou o vendedor que está a vender a sua casa de forma particular. O outro ponto é o estado real da casa. Quando nos vão apresentar uma casa, é normal que nos apresentem as partes boas que essa casa tem. O chão de madeira, a varanda, assim e tal. Mas há uma coisa que nós temos de ter em atenção sempre, que é, por exemplo, questões de infiltrações, as canalizações, se é antiga, se são antigas, se não. O próprio prédio pode dizer muito sobre a casa, porque se o prédio for um prédio antigo, pode vir a ter algumas consequências a nível de eletricidade, a nível de canalização, e é bom ter sempre uma conversa mais séria e menos sorrisos com quem te estiver a vender a casa, para tentar perceber exatamente o que se passa com esse imóvel. E aqui entre nós, quando o negócio parece ser bom demais, provavelmente é. Investiga sempre o bairro, mesmo depois de fazeres a visita, ou se estás a pensar fazer uma visita a uma casa, investiga o bairro, passa por algumas zonas, passa por alguns cafés, restaurantes da zona, questiona como é que é o bairro, se é um bairro sossegado, se não é, se está dentro daquilo que são os teus padrões. Padrões, quando digo padrões, digo se é calmo, se gostas de um sítio mais agitado, se gostas de um sítio mais calmo, pode ser isso que tens que questionar às pessoas que já lá vivem e fazer uma ronda e tentar perceber como é que as coisas são ao longo do dia e se isso para ti é bom. Portanto, comprar uma casa, pesquisa a localização, não te deixes levar pelo coração. E agora vem a parte que muitas pessoas não querem ouvir, mas que é uma realidade. Muitos bancos não aceitam sequer créditos de pessoas com salários estáveis, trabalhos estáveis. Isto não significa que as pessoas ganhem pouco, mas normalmente as pessoas não têm conhecimento de como é que um banco avalia cada pessoa antes de lhes conceder ou não crédito, né? Já o crédito ou não. E pior, há pessoas que aceitam qualquer tipo de crédito, não olham para contratos, não olham para valores, aceitam qualquer coisa e depois estão décadas a pagar uma prestação ao banco que não conseguem comportar no seu orçamento familiar. Portanto, antes de ir ao banco, responde-me a isto. Sabes qual é que é, neste momento, a tua taxa de esforço? Tens pelo menos 10% de entrada para o imóvel que queres comprar? Conheces as diferenças entre o que é uma taxa fixa, uma taxa variável ou até uma taxa mista e como elas te podem proteger? Se não sabes responder a nenhuma destas perguntas, uma coisa é certa: o banco vai decidir por ti. E acredita que o banco não vai decidir o que é melhor para ti, mas sim o que é melhor para ele. Se há uma coisa que eu aprendi no geral é nunca vais negociar sem conhecimento ou sem informação. Especialmente quando vais negociar coisas que podem impactar a tua vida ao longo de anos, de décadas, como é o caso de comprares uma casa. Por isso, antes de ir a um banco, reúne todas as informações que precisas, tudo aquilo que precisas saber sobre os contratos que vais fazer com um banco, tudo aquilo que são os nomes estranhos, não é? E vai já com essa informação e faz as tuas contas sempre antes de aceitar qualquer proposta. No final deste vídeo, como eu te disse há pouco, vais ter uma ferramenta que te vai ajudar
e muito nestes casos. Agora vou-te dar este cenário. Imagina tu gostaste de uma casa e estás pronto para avançar. O proprietário dessa casa, ou o consultor, vai dar-te um valor que o imóvel está. Normalmente o que é que o pessoal faz? Aceita o valor sem sequer pestanejar. Deixa-me fazer-te esta pergunta. Se alguém te vendesse um carro 5.000 euros acima do preço de mercado que esse carro vale, tu aceitarias? Eu acho que provavelmente não irias aceitar, mas na realidade é isto que as pessoas fazem com o maior investimento das suas vidas, que é comprar uma casa. A verdade é que em 90% dos casos, o preço das casas tem sempre uma margem para se poder negociar. Há formas mais inteligentes do que outras de conseguirmos, efetivamente, conseguir negociar uma casa sem a perder para um outro cliente que também esteja interessado na mesma casa que tu. E agora vou dar-te aqui 2 pontos que te vão ajudar a tentar negociar sempre o valor da casa. Atenção que é preciso sempre ter em conta se realmente a casa está acima do mercado ou não. Isso também tem que ser uma investigação que tu tens que fazer. Primeiro ponto, nunca sejas tu a fazer a primeira oferta. Ou seja, nunca sejas tu a dar o valor para cima da mesa. Espera sempre que seja o proprietário ou o consultor a dar-te o primeiro valor, para depois conseguires ver se há uma margem ou não para conseguires negociar. O segundo ponto é, melhor do que mostrares que tens mais alternativas, é efetivamente teres mais alternativas, ok? Antes de avançares com uma proposta, convém veres outros sítios, outras casas, que te possam também entrar no coração, digamos assim. Dessa forma vai ser mais fácil tu mostrares tanto ao consultor como ao vendedor, ao proprietário da casa, que efetivamente tens mais opções e que aquela casa, apesar de estás a negociar, não é o santo grau das casas e que efetivamente podes optar por uma outra a um valor se calhar mais próximo daquilo que tu queres dar. E se negociares bem e o valor for aceito, podes poupar milhares de euros. E atenção que não envolve só o baixar o valor da casa. Tudo o resto em volta, aqueles custos escondidos, podem também baixar e ajudar-te depois com esses milhares poupados até, por exemplo, mobilares a casa ou reduzir o valor mais tarde do empréstimo, diminuindo esse valor, e mais tarde fazer um pagamento extra do teu crédito. Agora quero que pares um segundo para imaginar o seguinte ponto. Compraste esta casa, estavas feliz, mudaste e descobres que a casa tem um problema legal. A casa tem dívidas antigas, o contrato tem cláusulas abusivas e o banco cobra taxas que tu nem sequer sabias que existiam. A alegria de comprares uma casa rapidamente passa a um pesadelo jurídico, se não garantires que toda a documentação está certa, impecável e pronta para avançar. Antes de assinares qualquer coisa, garante que tens estes 3 documentos muito bem analisados. O primeiro é a caderneta predial, para confirmar vários aspectos sobre a casa, como a sua legalidade, por exemplo. Depois tens o contrato de promessa, que é o sítio onde vai estar escrito todos os teus direitos. Depois tens as simulações bancárias. Convém fazer mais do que uma e perceber que entendes tudo o que está em cada uma delas e compará-las muito bem. Nunca aceites a primeira proposta que te aparece, mesmo que ela te pareça excelente. Compara com outras propostas e aí sim, se for a melhor, aceita. E no meu e-book, esta ferramenta que eu criei para te ajudar a comprar casa, chama-se o Manual para Comprar Casa e tem lá não só uma checklist de vários documentos que vais precisar quando compras a tua casa, assim já vais preparado para, seja um CPCV, seja para uma proposta de compra, seja o que for que tu precises, este e-book vai ter toda a informação que tu precisas. Tem não só a checklist, mas também tem muita informação sobre o que é o mercado imobiliário, como é que funciona, quais é que são as taxas, taxinhas, valores que tu tens de ter em atenção e até mesmo como podes planear para conseguir juntar a entrada para a tua casa, caso não tenhas até 35 anos e não possas usar os 100% de financiamento, que é o que está aqui neste vídeo para tu veres a seguir, ok? Portanto, já sabes, deixa o teu gosto, subscreve o canal, o e-book está aqui na descrição, então conto contigo no próximo vídeo. Fui!